O Via Justiça de hoje é sobre a criminalização da homofobia. Nossos convidados, o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada criminalista Amanda Mello, vice-presidente da OAB Jovem de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Supremo Tribunal Federal aprovou por 8 votos a 3 a criminalização da homofobia. A discriminação por orientação sexual e identidade de gênero será enquadrada na lei do racismo. Desembargador, como ver o julgamento do Supremo? Por que a criminalização acontece pela lei que combate o racismo? Eu esperava por esse julgamento da forma que aconteceu ontem. Achei excelente. Nós temos que pensar um pouquinho mais, principalmente esse direito tradicional, no sentido de que a crítica estaria o Supremo criando ou tipificando, né, tipos de crime? Eu acho que não. Eu acho que o Supremo deu uma interpretação coerente, ou seja, os fatos estão aí, estão acontecendo, as pessoas respondiam e se respondiam por crimes, mas crimes de lesão corporal, crimes de calúnia, crimes diversos sem preocupar com a homofobia. Então o que o Supremo fez? Para aí, esses atos são atos de racismo? Ou seja, ele interpretou, ele adequou os fatos dentro da própria lei de racismo, que já é uma lei antiga, parece que já por volta de 30 anos. E eu achei excelente, embora já há uma crítica, ou sempre houve, dos professores ou dos criminalistas, no sentido que o Supremo estaria criando lei ou interpretando que não poderia haver essa interpretação no direito penal. Penso diferentemente do que essas pessoas. A senhora, doutora Amanda, que é uma advogada criminalista, né, como que responde a essa colocação do desembargador? O STF estaria mesmo usurpando uma competência do Legislativo ao equiparar a homotransfobia ao crime de racismo? A ação direta de inconstitucionalidade e o mandado de injunção, né, ele tinha esses dois objetivos. Um, tratar com relação à omissão, né, dos projetos de leis que tramitavam no Congresso, tendo em vista a não observância, né, do Poder Legislativo com relação a esses temas dos crimes de homofobia, né, dessa criminalização, bem como tratar dessa questão na prática, como que ficaria essa questão na prática em relação à aplicação da lei penal. Eu coaduno com o pensamento do desembargador, entretanto, o meu receio é a questão da abertura de um precedente. Por tratar de legislação penal, a aplicação, né, da questão da criminalização da homofobia na tipificação da lei do racismo, ela é, ao meu ver, completamente aplicável e deve ser feita. A questão é que a bancada hoje, podemos falar que é uma bancada mais progressista do Supremo Tribunal Federal, e se haveria, a longo prazo, uma abertura de precedentes para que essa questão do ativismo judicial, para que, a partir desse momento, o Supremo ele comece a editar leis. Então, assim, isso é uma coisa que preocupa muito, tecnicamente, alguns criminalistas, mas pensando no direito como uma ciência que deve caminhar, né, com a sociedade, tendo em vista que a Constituição da República, ela sempre preveu essa questão da igualdade, né, da dignidade da pessoa humana, e até o momento não houve nenhuma legislação que pudesse combater e prevenir, né, essa questão das minorias com a questão da homofobia. Eu vejo que foi pertinente, sim, o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Desembargador, a ausência de uma lei específica prejudica até que ponto o combate à homofobia? Prejudica muito, porque significa que o Congresso não está observando a Constituição. Ou seja, está excluindo uma minoria, porque não está integrando no ordenamento jurídico. A lei específica, ela serve para mudança de postura, mudança de cultura, como também esse julgamento servirá. Mas a lei, por ser mais democrática, por ser debatida, né, pelos congressistas nossos representantes, seria a sede, o local próprio. Então, essa ausência de lei demonstra que o Congresso estava embora para com a sociedade e principalmente pela comunidade gay, de lésbica,
todas as comunidades de minoria ainda hoje. Então, faltava esse julgamento. Eu acho que pode ser até uma provocação ao Congresso para que ele saia dessa mora a partir de então. Porque vários projetos, tanto é que 2 semanas atrás ele já começou a aprovar, né, uma lei própria. Então, serviu para tirar o Congresso da inércia. E a lei chama atenção. Existe um grupo que estava sendo excluído, um grupo que estava sendo marginalizado, e a nossa Constituição é uma Constituição inclusiva. Portanto, havia uma mora da sociedade para com essas pessoas. Doutora Amanda, qual é a realidade da homofobia no Brasil? Quais são as estatísticas? Quais são os tipos de violência contra pessoas LGBT? Importante ressaltar que, inclusive, uma das pautas com relação à criminalização da homofobia tinha como objetivo direto poder regulamentar esta questão estatística. No Brasil, atualmente, essa questão estatística ela é feita pela Organização dos Gays da Bahia, que é uma associação que ela não tem dados diretos, né, conclusivos, se pauta de acordo com reportagens, informativos, que eles vão trazendo esta informação para que possa passar para a sociedade e para o Estado, né, diretamente, como que esta questão da LGBTfobia, da homofobia, da violência com relação, né, a questões de gênero, ela vem acontecendo no Brasil. De acordo com esses dados, em 2017, cerca de um gay, a questão da homofobia acontecia de 19 em 19 horas. Então, acontecia um homicídio a cada 19 horas para as lésbicas, os gays, enfim. Em 2018, passou para ser de 20 horas cada homicídio acontecia de 20 em 20 horas. Atualmente, houve 420, salvo melhor juízo, em 2019, homicídios com relação a lésbicas e cerca de mais de 60 mil, salvo melhor juízo, homicídios com relação a essa questão de gênero. 60 mil? 60 mil homicídios no contexto geral. Dentro desses 60 mil homicídios que acontecem anualmente no Brasil, 420 em 2019 foram em relação a lésbicas. E tem suicídios também, não tem, desembargador? Tem um número elevado de suicídio. Dentro dessa percentagem que a doutora Amanda falou, os suicídios são em torno de 100 suicídios por ano em razão de discriminação. A pessoa se sente rejeitada, fora da sociedade. A pessoa precisava de apoio, aceitação, afeto. Se vê descriminalizado, não vê outra opção a não ser dar cabo à vida, infelizmente. Por que a sociedade discrimina, doutora Amanda? Eu acredito que isso é uma construção social, uma construção ideológica que ela é marcada, né? O direito, ele é uma ciência, vamos falar assim, que não é uma ciência exata, mas que vai acompanhando essa questão do crescimento, né? Da questão da igualdade, essa questão que veio com a Carta da República de 88, né? Constituição Federal. Ela traz essa questão da dignidade da pessoa humana, mas o que é a questão da descriminalização? Por que isso acontece? Eu acredito que isso vem muito de uma questão religiosa, não podemos também afastar essa questão da religiosidade, né, que muitas religiões elas pregam que as relações certas, vamos falar assim, para esses padrões seriam entre um homem e uma mulher. Então, isso, querendo ou não, ele está intrínseco à questão, né, da sociedade. Existe também, nós não podemos deixar de falar a questão do machismo, que é uma questão que é recorrente, mas embora o Brasil tenha essa, vamos falar assim, fama de ser um país muito liberal, muito carnavalizado, né? Tem essa questão da liberdade muitas vezes sexual, nós percebemos que na prática isso muitas vezes não acontece, porque existe sim um grande preconceito, né, individual com relação à divergência das opções que emergem da própria escolha de cada indivíduo. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça e a criminalização da homofobia. Participam do programa o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada criminalista Amanda Mello, vice-presidente da OAB Jovem de Minas Gerais. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte. Nós fomos às ruas perguntar: você é a favor da criminalização da homofobia? Tem que ser crime mesmo, sabe? A gente não tem direito de tirar a vida de outra pessoa, de bater, de cometer crime por causa da opção sexual. Cada um escolhe o que acha melhor. Cada um tem sua opção sexual. Eu entendo que às vezes seja complicado para algumas pessoas, né, de mais idade e tudo, mas eu acho que não justifica violência nenhuma. Cada um tem seu direito e cada um tem direito de ser feliz da forma como quer ser, né? Esse negócio de homofobia, cada um na sua, amigo, né? Você faz da sua vida o que você quiser. O corpo é seu, é claro que tem que ter limites, né? É a evolução da defesa das liberdades, a opção sexual das pessoas não pode ser objeto de violência por conta de preconceito. Então, se a tendência para a proteção das liberdades é criminalizar, eu estou de acordo com a criminalização. Mas tem mesmo, porque cada um vive do jeito que quiser. Eu estou totalmente a favor de punir todo mundo. Eu concordo, eu acho que tem que ser criminalizado mesmo. As pessoas têm que ser punidas por discriminar, mas eu acho que elas vão continuar fazendo isso de forma mais discreta, mais sutil. Unânime a fala popular, não é, desembargador? É o consenso geral e demonstra também já um certo amadurecimento da sociedade. Pena que o Congresso não observou, porque ficou lá em mora com essa falta de criminalização da homofobia, deixando isso para o Congresso, né? E por que o Congresso ficou em mora? Com medo de não se reeleger, porque vários deles ainda estão em cantões conservadores, né? Então acabou, mas a sociedade em si, já entende que a vivência sexual é de cada um e que não adianta a gente querer insistir nessa heteronormatividade, homem e mulher, que temos que respeitar o direito dessas pessoas que optaram por viver sexualmente de outra maneira do que a tradicional. Isso é respeitar o direito do outro. Doutora Amanda, um cidadão ali falou, gravei a fala dele, evolução da defesa das liberdades. Como que a senhora viu a fala popular, especialmente essa fala? A evolução das defesas das liberdades, ela vem justamente, como o desembargador colocou, esta questão do respeito ao texto constitucional, né? Porque a Constituição, ela já prevê até no artigo 3º, a questão da proteção, né, com relação à questão sexual. Então, a questão, no artigo 5º, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de todos os níveis, né, ela já é prevista na Constituição Federal. E a Constituição Federal é a nossa carta maior, então ela deve ser respeitada, né? Ela deve ser respeitada pelo Estado e é uma evolução social muito grande, a gente pode perceber, né, pela fala da população, de que essa necessidade, né, de tutela do Estado, ela não é simplesmente para criminalizar, ela tem um condão também de ter um caráter pedagógico, né? Porque no direito penal, o direito penal ele é utilizado como última ratio. Então, às vezes, criminalizar não seria apenas a solução, né, que vai solucionar. É um problema que ele vai, acredito que diminuir, acredito que vai ter uma abrangência de consciência, né, da sociedade. A pessoa, ao cometer um crime de homofobia, né, ela vai pensar duas vezes, assim como aconteceu na lei de racismo, né? Quando veio a lei de racismo, ela teve esse condão muito específico, né, para que as pessoas elas tenham consciência do ato que elas estão praticando. E quando a gente tem uma inércia estatal, legislativa com relação a isso, nós abrimos, querendo ou não, uma brecha para que as pessoas continuem tendo esse tipo de comportamento. Desembargador, então é possível afirmar que a homofobia ela atinge valores democráticos básicos? Sim, direito de cidadania dessa minoria que estava excluída. A Constituição, em várias passagens, como diz a doutora Amanda, já garante o direito dessas pessoas. E é por isso que eu volto a insistir. O Congresso agiu, o Supremo Tribunal
agiu corretamente, porque em várias passagens da Constituição já havia garantia de proteção dessas pessoas e elas estavam, na prática, desprotegidas. Então, o que o Supremo fez? Colocou esses fatos que estavam acontecendo, nessas agressões em espaços públicos, por exemplo, em várias ruas de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio. Então, ele colocou esses fatos como se fosse racismo. E por que é racismo? Porque nós estamos contra uma minoria, inferiorizando e entendendo que essas pessoas não teriam proteção. Eu acho que está correta essa decisão e por isso volto a insistir. Foi excelente e a partir daí vai haver sim mudanças de postura no direito brasileiro. Então está certo colocar a homofobia como crime de racismo. O sentido jurídico de raça enquadra direitinho, seria isso? O sentido jurídico de raça? Na minha opinião, sim. Ou seja, o que é o racismo? É também você... Vamos voltar lá antes um pouquinho e até a Segunda Guerra, no Hitler, né? Ou seja, ele inferiorizou uma raça. Ele conseguiu objetivar, tornar-se objeto uma raça humana. O que nós estamos fazendo aqui também? Nós estamos inferiorizando pessoas que estão conosco só por causa da vivência sexual, só por causa da opção sexual. Isso é racismo. Por quê? Porque nós estamos dizendo que nós somos superiores por ser homem ou mulher ou por viver dentro dessa tradição que vem de um conservadorismo que já não pode mais, porque ele é antidemocrático a partir do momento de entender por que eu tenho uma opção de vida, por eu entender que o meu agir é correto, todo mundo tem que agir dentro do meu figurino, dentro do meu modelo. Não é bem assim, a Constituição não quis isso. Ela defende sempre uma minoria que era excluída. Se nós não entendemos isso, nós não evoluímos nada. E o perigo mesmo, a doutora Amanda também tocou, e o Congresso não aprovou essa lei como crime, justamente por interferência religiosa. Enquanto nós também não fizermos distinção entre direito, moral e religião, nós vamos continuar em débito para com grande maioria ou com comunidades que divergem do modo nosso de agir e de pensar. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça analisando a criminalização da homofobia. A discriminação contra a orientação sexual e identidade de gênero é crime de racismo, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Doutora Amanda, o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. O que essa decisão do Supremo vai ensejar? Aos que criticam, dizendo que essa decisão vai pesar além do devido para prevenir a homofobia. Como a senhora vê isso? Eu acredito que não, né? A pena aí do racismo, ela vai de 2 a 5 anos e existem condutas que são extremamente graves, né, com relação às minorias e que antes, né, do julgamento do Supremo Tribunal Federal até que o Congresso legisla sobre o tema, todas essas condutas contra essas minorias eram tipificadas como crimes comuns e não tinham aplicabilidade. Então, quando acontecia na prática, aquela pessoa que foi violentada, né, ela, ao chegar, por exemplo, na autoridade policial ou buscá-la, não tinha como tipificar, né, essas condutas. Então, eu não acho desmedido a questão, porque nós estamos se tratando justamente de uma questão que ela trata de um preconceito, de uma descriminalização. Ao colocarmos o crime a questão da homofobia junto com o racismo, nós estamos equiparando esta conduta com as condutas raciais, com as condutas que já são abarcadas pela própria lei. Então, eu acredito que não há uma desproporção, né, com relação quantitativa à questão de pena, na prática, com relação ao crime de homofobia. Desembargador, os que são contra a criminalização da homofobia argumentam que isso vai contra a liberdade de expressão garantida constitucionalmente. Como analisar esse argumento? Eu pergunto para o senhor, qualquer crítica agora ou posicionamento contrário estarão proibidos? Não significa que se só falar, comentar a respeito desses assuntos, que eu já estou cometendo crime.
E depois nós temos que pensar sempre que o processo é um procedimento contraditório. Você prova no processo que você não teve a intenção nenhuma de praticar homofobia, que você não quis descriminalizar ninguém. O que interessa aqui, a liberdade de expressão é um princípio que deve ser ponderado frente aos outros princípios. O bom dos princípios é essa ponderação. E eu posso, sim, me manifestar, a Constituição me dá essa liberdade, desde que eu manifeste construtivamente, desde que, através dessa manifestação, eu não acabe perseguindo ou desprezando, ou semeando o que nós estamos falando aí de discurso do ódio. Ou seja, eu posso sim criticar construtivamente, eu posso sim criticar. Agora, daí começar negativamente destruir o outro por causa da sua convivência sexual, não estava correta essa proposta. Então, a liberdade de expressão existe, mas até mesmo os congressistas, até nós lá no judiciário, nas nossas decisões, os parlamentares lá no parlamento têm imunidade, mas essa imunidade não é absoluta. Desde que eu extrapole, desde que eu saia e desde que eu agrida o outro, eu estou praticando crime, sim. Então, eu acho que, antes de tudo, é para a gente também policiarmos as nossas palavras, porque as nossas palavras destroem, né? E do jeito que estava, não poderia continuar. Então, dentro daquela proposta, antes de tudo, requer uma mudança de postura, principalmente por parte dessas pessoas que acabam sendo construtores de ideias, incentivando outras pessoas. Então, nós, principalmente, formadores de opinião, tínhamos que pensar ao falar, e não falar abertamente tudo em desprezo e semeando um discurso, como já disse, do ódio. Doutora Amanda, qual que é a realidade da homofobia no mundo? Tivemos recentemente um em Londres, né? Que repercutiu muito. Sim. Temos, por exemplo, uma divisão em alguns continentes. Eu vou colocar aqui o continente asiático e o continente africano. São alguns países desses continentes tratam as relações homoafetivas como crime passível, inclusive, de pena de morte, de prisão perpétua. Então, é uma coisa extremamente inadmissível, né? Em outros países, em detrimento, por exemplo, no continente europeu, temos a Bélgica, Portugal, Espanha, que são outros países que já tratam com mais cuidado e mais abertura, né, numa questão de proteção a essas minorias. Teve um avanço muito grande. Então, a gente vê, né, no mundo como que a questão social, essa questão de convivência humana, de crenças, né, isso vai delimitando o andamento, né, da legislação de cada país. Então, existem vários países que tratam com maior liberdade, né? Essa questão tem uma proteção estatal, né, desses países com relação a essas minorias, e em detrimento os outros países que já têm uma conduta extremamente mais de não liberdade. Países, né, do continente africano, como eu coloquei, que tratam inclusive a questão da homofobia como crime. Estamos chegando ao final do programa. Desembargador, vamos para as considerações finais. Pergunto para o senhor, a criminalização da homofobia vai reduzir os crimes até que ponto? Vai reduzir os crimes a partir do momento que está apontando, né, está indicando que nós temos que mudar essa postura, que nós temos que aceitar o nosso semelhante e não desprezá-lo em razão da vivência sexual. E a senhora agora, doutora Amanda, a criminalização vai melhorar a autoestima da comunidade LGBT? A senhora acha que essa comunidade terá mais segurança em termos de pertencimento à sociedade? Acredito que sim. Não só uma questão de autoestima, mas uma questão de se sentir protegido, literalmente, de ter uma legislação, de ter uma proteção estatal, né, com relação aos crimes que acontecem, né, diuturnamente com relação a essas minorias. E acredito que nesse tocante, eles vão ter essa liberdade, né, e essa proteção do Estado. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui.
Nós conversamos com o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com a advogada criminalista Amanda Mello, vice-presidente da OAB Jovem de Minas. Fale conosco pelo e-mail viajustiça@mages.com.br. E até o nosso próximo encontro.